Agora, amados, a segunda parte sobre os falsos profetas. Olha o arquinho, tá bom? Que eu tô diferente. Aqui, amados, eu vou estar falando. Antes do pecado, Deus falava com o homem face a face. Depois do pecado, Deus começou a usar homens honestos, justos, para profetizar. Aí os verdadeiros profetas recebiam visões, sonhos de Deus, escreviam, naquela época no pergaminho, que chama, né? E falavam ao povo de Deus, que Deus mandava falar. Aí, mas aí começou a surgir os falsos profetas desde aquela época. Aí eles queriam qual que eram os falsos profetas? Eram os astrólogos, os feiticeiros, os magos, que eles podiam revelar o futuro, queria revelar o futuro, mas era mentira, porque Deus não estava usando eles. Porque homem nenhum pode revelar o que Deus quer, o que Deus fala. Somente o profeta verdadeiro revela o que Deus manda. Homem nenhum pode. O inimigo pode até tentar. O inimigo tenta falsas visões, falsas profecias para aquelas pessoas. Aí você tem que ver se aquilo aconteceu. Porque o verdadeiro profeta, quando fala que Deus manda, isso acontece. E realmente acontece. Era o que acontecia antigamente com os profetas. Agora, o mistério de Deus, ninguém conhece. Somente Deus conhece. Aí Deus fala que nenhum feiticeiro, nenhum mago, nenhum astrólogo, ninguém pode revelar o mistério de Deus. Somente Deus fala. E só Deus pertence ao futuro. Mas ainda existe homens e mulheres de Deus que são profetas e profetizam. Em Daniel 2:27 você acha falando sobre isso. Que ninguém pode falar, conhecer o verdadeiro mistério de Deus e falar a verdade se não for escolhido por Deus. Ninguém. Nem feiticeiro, nem astrólogo, ninguém. Aí também fala, lá no céu, qual a revelação dos mistérios? É um mistério, você vai ver, mas há nos céus dois mistérios, que vai estar também no capítulo de Daniel 2:28. O verdadeiro profeta fazia isso. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em Deus. Eles faziam milagres. Sim, verdadeiros milagres, os verdadeiros profetas. Expulsariam os demônios, falariam em novas línguas, obedeciam os mandamentos de Deus e são guiados pela verdade. Falam em nome de Jesus e usam e creem em toda a Bíblia. A Bíblia diz que esses sinais acompanham a verdade. O verdadeiro profetiza, o verdadeiro profeta. Então, esses são os sinais do verdadeiro profeta. Ele tem que crer em Jesus, ele tem que falar, ele tem que expulsar demônios, ele fala em línguas, ele obedece os mandamentos de Deus, são guiados por toda a verdade de Deus, eles guardam os 10 mandamentos e o testemunho de Jesus. Esses são os verdadeiros profetas. E também eles falam que os falsos profetas também vão fazer isso. Vai ter poder para fazer todas essas coisas aqui, que o diabo vai dar poder para ele, que Deus permite. Se for possível, eles iam enganar até os escolhidos de Deus, porque a gente fica confuso. Nós cristãos, se não orar e vigiar e pedir a Deus que mostre a verdade e não vir aqui na Bíblia ler, estudar a palavra, a gente também confunde. Porque o falso profeta também tem esse poder, porque o inimigo dá esse poder para ele. Só que ele não vai testemunhar. Ele não vai testemunhar a verdade de Jesus. Que eu vou chegar explicando qual que é o testemunho de Jesus. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. As mesmas coisas que faz os verdadeiros profetas, o falso profeta também faz. Então, toma cuidado, amados. Vigia, ore, estuda a palavra. Porque a gente fica confuso. Se a gente não saber a verdade, tá bom? Agora eu vou fazer a parte 3. Vou falar o testemunho de Jesus. Amém.